Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 8. Livro de Juízes, capítulo de número 8, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 17. Juízes, capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 17. Todos os domingos eu estou expondo o livro de Juízes. Então nós vamos capítulo por capítulo, às vezes gastamos mais tempo em algum capítulo, que é o caso de hoje. O sermão de hoje é uma introdução a um período maior aí do capítulo 8 e do capítulo 9, eles abordam um período específico de Gideão. Então, quero convidar você a continuar participando todos os domingos da exposição bíblica do livro de Juízes. Você encontrou Juízes capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? Contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiézer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-lhes o coração e a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura já tens no teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna, para que te demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne como os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbaiá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna para além, fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sobre o teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que te demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Até o verso 17.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo texto das Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a compreender, Senhor, tais palavras, ó Deus, para sermos transformados, iluminados pela Tua Palavra. Usa a história de Gideão e de Juízes para nos confrontar e para nos moldar segundo a mente de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo de número 8 é logo a sequência da vitória dos 300 valentes de Gideão, que derrotaram o exército midianita. Nós falamos disso semana passada, onde Gideão cerca o exército midianita, porque foi conduzido por Deus, fortalecido por Deus. Foi Deus quem deu ânimo, foi Deus quem deu força para Gideão, para que ele pudesse crer que o Senhor estava com ele. Foi Deus que conduziu Gideão nas suas falhas, na sua fraqueza, na sua insegurança. E quando ele faz isso, Gideão é levado à adoração a Deus, por quem Deus é, pelos seus planos, pela sua vontade. E mais, Deus permite e capacita Gideão para traçar uma estratégia pessoal de como fazer isso. E ele então arma uma estratégia perfeita, né, de cercar o exército inimigo, mesmo em desvantagem, na hora certa, na hora da troca de guarda, faz muito barulho, quebrando jarras, colocando tochas, tocando trombetas, gritando ao redor do acampamento, e Deus então confunde aqueles homens que trocavam a guarda. Alguns estavam saindo da guarda para as tendas, outros das tendas para a guarda, e com essa confusão todos ficam assustados, e o próprio exército dos midianitas se atacam em espada. Os 300 não fazem nada. Gideão convoca Efraim para seguir, né, príncipes dos midianitas, persegui-los, e eles os fazem, persegue, domina, a vitória está ganha, há um momento de celebração. Porém o capítulo 8 é um capítulo que, logo seguinte ao grande livramento que Deus dá ao povo de Deus, a grande libertação que Deus usa através do seu juiz, o período que se é narrado é um período de crise. Lembra que em todas as pregações eu lembrei que havia um ciclo no livro de Juízes? O povo fazia mal, pecava contra Deus, Deus levantava juízo de uma nação da própria terra de Canaã, e quando eles estavam em opressão, que era o juízo de Deus, eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, que enviava um libertador. Esse período do libertador sempre terminava assim, depois das vitórias. Foi assim com Débora, foi assim com Baraque, foi assim com os outros juízes que ficaram aqui para trás no livro, e você vai perceber que há um relato assim: e houve paz em Israel durante tantos anos, e houve paz em Israel durante tantos anos. Agora, o período de vitória não é mais retratado assim, não há paz em Israel com a vitória. Houve um sucesso fantástico, incrível, 300 homens, houve a ação poderosa de Deus no mover para ensinar aquele povo e ensinar Gideão. Mas o ciclo é quebrado, e daqui para frente, todas as histórias seguirão essa decadência. Com isso, eu quero propor o seguinte tema: as armadilhas do sucesso. Pode o sucesso ser uma coisa ruim? Pode o sucesso e a vitória ser algo que nos atrapalhe? Ser algo que possa ser prejudicial à nossa vida de comunhão, à nossa vida familiar, à nossa vida de serviço ao Senhor? Eu poderia citar exemplos do meu ministério pastoral, de como eu conheci pessoas que, depois que obtiveram o sucesso, abandonaram a casa do Senhor,
abandonaram a devoção. Antes eles eram fervorosos, interessados na Bíblia. Quando há uma ascensão, seja profissional, financeira, intelectual, há um esfriamento. E muitos destes abandonam a fé, sucumbem ao sucesso. A verdade é que o texto, a partir do capítulo 8, e nós não vamos tratar de todos os assuntos do capítulo hoje, do capítulo 8 hoje, vamos ficar até o verso 17, ele vai mostrar o quanto o sucesso foi prejudicial para Gideão. O quanto aquilo mexeu com o seu ego, o quanto tornou ele numa pessoa viciada no sucesso, o quanto Gideão ficou faminto por triunfo pessoal, e o como isso o levou ao declínio espiritual. Meus irmãos, o texto há muitas coisas a se dizer sobre ele, mas em primeiro lugar, a primeira armadilha do sucesso é tentar vincular o sucesso a uma diplomacia bajuladora. É quando nós tentamos vincular ao nosso sucesso, a depender que o nosso sucesso seja fruto de uma diplomacia, de um relacionamento diplomata bajulador. É preciso lembrar que Deus chamou Gideão para ser o juiz. E é bem verdade quando Gideão diz que ele, no capítulo 6, ele diz isso para o Senhor, né? Lá no versículo 14, versículo 15, você vai encontrar esse diálogo, né? Que a tribo dele era a menor de todas, no capítulo 6, versículo 14. A mais fraca, a mais pobre, ele era o caçula da família, é bem verdade. É bem verdade que a tribo de Efraim era a mais aparelhada, era a maior, a mais forte e a mais preparada para a guerra. É bem verdade. Mas no final da história dos 300, você percebe que Efraim procura Gideão, a tribo de Efraim, os líderes de Efraim, vem procurar Gideão para contender com ele fortemente. É assim que diz o versículo 1, a parte final do capítulo 8. E contenderam fortemente com ele, porque viam o sucesso de Gideão, viam o que tinha acontecido. Eles mesmos tinham sido convidados por Gideão para participar disso, mas agora eles estavam enciumados e contenderam com Gideão. E isso nos ensina algumas coisas sobre Efraim. Uma crítica sobre a tribo de Efraim. Demonstra o quanto Deus estava certo ao anunciar para Gideão que eles tinham homens demais e que Deus precisava diminuir aqueles números de soldados para que eles pudessem estar num número muito inferior, para não se vangloriar contra o Senhor, dizendo: foi a minha própria mão que me salvou. Efraim queria a glória, e a glória que nós já aprendemos que não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso Efraim estava lá reclamando com Gideão. Gideão pode até ter percebido tudo isso. Uma outra lição importante é que demonstra também que a tribo de Efraim não reconhecia Gideão como o juiz eleito de Deus. Ela rogava isso para si. A denúncia deles: vocês não nos fez participar disso. É uma contenda porque não aceita, chama para si a glória, o sucesso. Há uma disputa. E é interessante que essa disputa não é mais contra os inimigos midianitas. Essa disputa é entre o próprio povo israelita. E como eu disse, a partir da história de Gideão, o ciclo de juízes continua. O povo peca, Deus dá juízo, levanta um povo para castigar o povo de Israel. Eles se arrependem, Deus levanta um juiz. Mas agora aquele período de paz não existirá mais. Daqui para frente não haverá paz nem entre as tribos de Israel. Eles passarão a viver em clima de guerra civil. Estarão divididos em busca de poder, de glória e de mais espaços do que os outros. Por que a armadilha do sucesso é um relacionamento diplomata com bajulação?
é a diplomacia bajuladora? Porque Gideão sabia de tudo isso. E embora muitos teólogos, e talvez até a nota de rodapé da sua Bíblia, tente declarar que Gideão foi muito sábio, e ele foi mesmo em usar palavras, ele usou um enigma para abrandar o coração, e a própria Bíblia diz que ele abrandou o coração dos midianitas. Ele fez isso não porque ele era bonzinho, ele fez isso porque ele sabia que não havia condições dele enfrentar a tribo de Efraim agora. Não haveria condições dele pelejar contra Efraim. Ele arrumaria um problema muito grande para si. Então ele resolve massagear o ego desses homens de uma maneira bajuladora. Ele usa uma diplomacia que não é humilde. Você pode olhar comigo o verso 2 novamente? Ele diz assim: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele está elogiando, né? Sim, parece um elogio, mas não é. Na verdade, o que Gideão está dizendo, e que acaba acalmando o coração de Efraim, porque Efraim está em busca de vanglória, uma glória vã, e isso acaba confundindo pessoas que estão em busca disso, é que Gideão usou de uma artimanha para dizer o que ele queria dizer e exaltar a si. Quando ele usa a palavra rabiscos, não são os rabiscos, é uma menção a galhos de uma segunda colheita, é aquela segunda retiragem de uvas, de frutos, aquela porção menor da colheita, é aquilo que ficou para trás, né? Não são os rabiscos de vocês, muito melhores do que a nossa vindima? Em outras palavras, ele está dizendo assim: o mínimo de Efraim faz melhor do que o máximo de Gideão, mas Gideão deu o máximo. O mínimo que vocês fizeram foi muito melhor do que o máximo que nós fizemos. Nós fizemos o máximo. Vocês são grandes, vocês são poderosos, então o mínimo, os rabiscos de vocês foram superiores à nossa colheita da vindima toda. Nós somos menores. O resto da colheita de vocês, aquilo que cai no chão, é superior do que a nossa colheita inteira. É isso que Gideão está dizendo. E isso acaba abrandando a ira com uma bajulação diplomática. Se você me perguntar politicamente, e na ideia do politicamente correto, ele está certo. Ele fez o correto. Mas ele não continuará agindo assim com quem é menor do que ele. Ele fez isso com Efraim, mas não faz isso com os moradores de Sucote. Eles não fazem isso com os moradores de outras cidades que o contrariam, que vêm contender com ele. Com estes ele age diferente. Por isso, meus irmãos, a diplomacia bajuladora é perigosa, porque ela negocia as verdades de Deus. Gideão era o juiz. Gideão foi chamado. Deus ordenou que ele diminuísse o exército. Deus pediu que ele mandasse homens para casa. E para quê? Para que o povo de Israel não se gloriasse. Não ficasse se achando o poder da sua própria mão me tirou dessa situação. Se você e eu olharmos com atenção no texto, o verso de número 3 diz, ele continua dizendo: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável ao que fizeste? Então, com falar-lhes essa palavra, abrandou-lhes a ira para com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, se você olhar para a igreja primitiva, você não vai ver esta preocupação bajuladora no ministério apostólico.
O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 5 e 6, ele diz assim: a verdade é que nunca usamos a linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós e nem de outros. O que Gideão estava fazendo era o politicamente correto, mas era um bajulador. Porque Efraim era mais poderoso, porque Efraim era maior, porque Efraim não estava submisso à vontade de Deus, mas então ele abranda politicamente. É preciso olhar para Cristo também, para entender isso. Nós não somos chamados neste mundo para falar apenas palavras agradáveis às pessoas. Nós não somos chamados neste mundo para apenas sermos o politicamente correto e deixarmos de proclamar aquilo que Jesus ensinou. Uma crise dos nossos tempos é as pessoas acreditarem só no que Jesus fez e não no que Jesus disse. Eu creio no Jesus de amor, no Jesus que comeu com pecadores, no Jesus que deu lugar às prostitutas para dar a elas atenção, o Jesus que andou com doentes e leprosos. Eu gosto desse Jesus da Bíblia, do Jesus que vocês pregam na igreja, que ele fala, que ele ensina e que ele ordena. Esse Jesus não é o Jesus que eu creio. Pois eu quero lhe dizer, meu irmão, que se você adora só o Jesus que fez coisas bonitas na Bíblia, você é um idólatra. Esse não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é o verdadeiro Cristo revelado nas Escrituras. E este Jesus não tinha um falar bajuloso. É esse Jesus que, quando interrogado pelos fariseus pedindo um sinal, ele diz: nenhum sinal vos será dado. É esse Jesus que olha para os discípulos e fala para eles: olha, o que daria o homem em troca da sua alma? É esse Jesus que chega para o moço rico, e diz assim: vai, vende tudo que tem, dá ao pobre, vem, me segue, você terá um tesouro maior. E o jovem rico vai embora, e ele olha para os discípulos e sem nenhuma bajulação, e diz: como é difícil homens como estes, ricos, entrarem no reino dos céus. Jesus não alivia. Quando esse jovem rico procura Jesus e chama ele de bom, Jesus diz: por que você está me chamando de bom? Que bajulação é essa? Quando Nicodemos faz isso, ele também reage dessa forma. Jesus é direto com Nicodemos em João 3. Ele diz: Nicodemos, a parada é a seguinte: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ele não fica de lado. Quando Jesus perdoou grandes pecadores, a expressão vai e não peque mais está seguida. Quando Jesus desafia a igreja a uma vida de santidade, ele lembra que é melhor arrancar um dos seus olhos do que entrar no inferno com os dois. É o mesmo Jesus que não alivia quando diz: quem amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim. É o mesmo Cristo que não usa de uma diplomacia bajuladora para ter discípulos, que não trata os discípulos como centro de tudo, mas como amigos, com compartilhar. Meu irmão e minha irmã, se a igreja precisa bajular para ter membros, ela vai negociar aquilo que é mais importante no seu chamado. E Gideão começou a fazer isso. Em segundo lugar, irmãos, a armadilha do sucesso aponta para o que o sucesso fez com a cabeça de Gideão. Se ao olhar para como ele reagiu com Efraim, e muitos podem dizer: mas pastor, politicamente ele fez certo. Ele abrandou o coração dos caras que estavam nervosos. Mas ele não fez isso por humildade. Nos versos seguintes, do verso 4 até o verso 17, nós temos um Gideão vingativo.
Ele saiu à procura de 2 príncipes, de 2 reis dos midianitas, que ainda tinham escapado. E ele leva os 300 com ele. O objetivo de Gideão é vingar-se. Depois do versículo 18, que nós vamos ler semana que vem, você vai descobrir que estes reis tinham matado irmãos de Gideão. E ele quer vingança contra eles. Mas você percebe que Gideão agora está à procura de fazer o seu nome grande. E a partir do verso 4, você vai encontrar Gideão tendo vitória, mas que a sua vitória trazia espinhos e morte. O seu sucesso produziu espinhos e morte. Eu quero que você pense nisso. Qual é a armadilha que o sucesso pode trazer para a sua vida? Será que o sucesso que você tem tanto buscado, o sucesso relacional, um namoro, um casamento, um corpo sarado, será que aquilo que você tem buscado como sucesso profissional, financeiro, será que isso tem trazido espinhos e morte para a sua casa, para a sua vida espiritual, para os seus relacionamentos? Geralmente, quando buscamos e quando desejamos o sucesso, nós não perguntamos isso. Gideão alcançou a vitória, mas a vitória que estava na mente, na cabeça de Gideão, trouxe ao relacionamento dele e ao povo de Israel espinhos e morte. O verso de número 5, Gideão encontra uma cidadezinha chamada Sucote. E eu fechei minha Bíblia. Puxa vida, desmarquei aqui. Juízes, isso, achei rápido, hein? Lá no versículo 5, ele encontra uma cidade chamada Sucote. E ele pede pão para os homens que estão cansados, não é isso? E os homens da cidade respondem: opa, vamos dar pão para você sim, Gideão, foi isso? Não, eles não confiavam no sucesso da vitória de Gideão. Eles não entendiam ainda assim, eles estavam com medo, eles estavam inseguros. Os 2 reis tinham fugido, era o suficiente para que esses reis se escapassem de Gideão, remontassem um exército e pudessem vir contra as pequenas cidades que deram apoio ao projeto de Gideão. Então eles se negam a ajudar. Você ainda não está com estes reis no seu poderio, nós não vamos te ajudar. E Gideão, como é que Gideão reage? Gideão reage com ira. E ele faz uma promessa. Ele reage com arrogância. Sabe, irmãos, sabe quando a gente pode perceber que nós não estamos reagindo bem? É quando nós retrucamos o mal com o mal. É quando nós retrucamos o ódio com o ódio. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, diz: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Gideão então recebeu esse balde de água fria. E qual é a reação dele? O que ele diz? Você não está reconhecendo o meu sucesso, você não está confiando no que o Senhor me deu para fazer? Então quando eu voltar aqui, vocês vão conhecer os espinhos do deserto, e eu vou rasgar a carne de vocês com ele. E ele vai para uma outra cidade, Penuel, versículo de número 8, que age da mesma maneira, que é ingrato, que não confia, que não compartilha, que não ajuda. Irmãos, tem uma coisa que dói na gente, é ingratidão. Dói ou não dói? Alguém já foi ingrato com você? Como é difícil reagir à ingratidão. Mas o perigo do sucesso de Gideão é que ele estava tão comprometido com este sucesso, aquilo subiu tanto na sua cabeça, que qualquer pessoa que se opusera, qualquer pessoa que ainda não acreditara, qualquer pessoa que ainda não confiava nisso, para ele era um opositor. E aí como ele reage? Ele reage também com ameaça. Quando eu voltar em paz, eu vou derrubar essa torre. Eu gostaria de destacar a palavra paz, que é citada no verso de número 9. Quando ele fala paz, ele não está falando de ausência de guerra. Ele está falando do triunfo pessoal dele contra os reis midianitas.
Ele está dizendo: olha, eu estou indo ao encalço destes reis midianitas. Eu estou indo ao encalços deles, de Zeba e Salmuna. E quando eu voltar em paz, não em paz com Penuel, não em paz com Sucote, quando eu voltar com o meu triunfo pessoal, eu vou derrubar essa torre. Você percebe que o sucesso de Gideão colocava a paz dele como um motivo para fazer a guerra. Tem uma música do Resgate que eu gosto muito, que ele diz assim: que paz é essa que se arma para a guerra? Onde está essa paz? Gideão estava motivado pela arrogância. Então, o que ele consegue ver com quem não o ajuda, com quem não o reconhece? Ele vê espinhos e ele vê morte. E ele garante que isso vai acontecer. No decorrer da história, irmãos, nós percebemos que Gideão consegue o seu objetivo. Ele alcança os reis. Ele está aproximadamente 90, talvez 100 quilômetros do acampamento original onde foi a batalha e talvez da terra da sua tribo. Seus homens estão cansados. Eles capturam estes homens e retornam. E ao passar por Sucote e Penuel, o que eles fazem? A partir do verso 14, eles sequestram um rapaz, um moço. Esse moço vai ser o X9. Ele vai passar uma lista de 77 nomes dos líderes de Sucote. E Gideão então desce a cidade e cumpre o que prometera. Eu vou ler mais uma vez, porque é terrível o que Gideão faz. Ele diz assim no verso de número 15: então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tu já tens sobre o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Quando o meu sucesso e a minha vitória traz espinhos para os meus relacionamentos. Os homens de Sucotes não eram midianitas. Eles não eram filisteus. Eles eram irmãos israelitas, que erraram com Gideão. Mas ele estava tão cego que retribuiu com espinhos. Quando o meu e o seu sucesso tem feito isso? Quando a minha e a sua vitória tem nos levado a retribuir com espinhos? Meu irmão e minha irmã, se olharmos para Penuel, o relato é pior. Porque alguns desses anciãos podem ter sobrevivido aos espinhos. É bem provável que a maioria morreram. Mas em Penuel, ele derrubou a torre e matou os homens da cidade. Agora as pessoas me respeitam. Agora as pessoas vão saber quem eu sou. Agora eu coloquei fulano de tal no devido lugar. Eu li o livro Vencendo com as Pessoas, do John Maxwell. É um livro bem pragmático, mas que tem algumas lições muito legais. E um dos princípios que o John Maxwell levanta é: em vez de você colocar as pessoas no seu devido lugar, coloque-se você no lugar das pessoas. Ao invés de você colocar a pessoa no seu devido lugar, coloque-se você no lugar das pessoas. Gideão não teve opção para isso. Ele teve espinho e morte. Eu quero convidar você para olhar para Jesus. Só Jesus nos conquistou a vitória com espinhos sobre a sua cabeça. Os espinhos que eram para nós foram para ele. A morte que era para nós, ele tomou sobre si. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, porque ele é sim o modelo do nosso sucesso. Jesus sim é o modelo da nossa vitória.
E toda vez que no Novo Testamento os apóstolos ensinam sobre a vitória da igreja, eles falam da vitória conquistada em Cristo Jesus. O texto que o nosso irmão diácono Zavan leu hoje na liturgia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala do triunfo que nós temos em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, ele sim é o modelo. O triunfo de Cristo passa por espinhos, mas não que ele nos faça experimentar destes espinhos. Ele assume estes espinhos que estão sobre a sua cabeça como uma coroa. Ele é o rei que não rejeita o seu lugar, a cruz. Domingo que vem, Gideão vai ser proclamado rei pelas pessoas e vai negar isso, mas vai buscar com um coração glória igual. Jesus assume a sua coroa de espinhos em meu e seu favor, para compartilhar a vitória sobre o pecado conosco. Ele assume a nossa morte, para vivermos a sua vida. Isaías 53, no versículo 4 e os versos seguintes, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até o versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele é o modelo da nossa vitória. Ele é o modelo do sucesso de Deus. Você quer saber qual é o sucesso de Cristo? No mesmo capítulo 53 de Isaías, versículo 10, diz que o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A vitória de Cristo é olhar o penoso trabalho da sua alma e ter satisfação. Sabe por quê? O versículo 11 continua: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu quero concluir este sermão lembrando que o sucesso é uma coisa muito boa, que nós devemos buscar. Ninguém deve planejar fracassar, mas o sucesso pode fazer que esqueçamos a graça. O sucesso pode fazer com que esqueçamos os princípios do nosso Senhor Jesus e agimos negociando coisas que não deveríamos negociar. E mais, pode colocar o nosso coração a perder, porque pode colocar o desejo do nosso sucesso no nosso triunfo, na paz que nós mesmos buscamos, uma paz que só parece paz para nós, mas que para o outro são os espinhos e morte. Eu quero colocar uma frase aqui no telão do pastor Timothy Keller, e ele fez um comentário sobre este capítulo de Juízes e me influenciou muito sobre o que eu ia falar essa noite. Ele diz assim: quando fracassamos, não podemos esquecer que somos mais salvos pela graça. Quando fracassamos, não podemos esquecer que somos salvos pela graça. Mas temos de lembrar muito mais disso quando somos bem-sucedidos. Quando fracassamos, não podemos esquecer que somos salvos pela graça. Mas quando somos bem-sucedidos, precisamos lembrar muito mais disso. Muito mais. A graça de Cristo. Ele é o modelo da nossa vitória. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus,
nos mova pela graça do teu Filho Jesus, que conforme a tua palavra nos dá a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Ele sim, ó Deus, traz triunfo verdadeiro à nossa vida, seja em qualquer área. Por isso, ó Deus, recorremos ao teu Filho Jesus, que, ó Deus, suportou a cruz, para, ó Deus, triunfar sobre os nossos inimigos, e sobre o escrito de dívida que havia contra nós na cruz. Foi nos espinhos e nas pisaduras dele que fomos salvos. Foi ele substituindo a nossa morte que podemos ter vida. Por isso, ó Deus, não nos permita entender o sucesso ou a vitória de maneira errada, mas buscar em Cristo uma vida vitoriosa. É em nome dele que nós oramos. Amém. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.